debatedores. Bom, vamos falar de Estados Unidos, que a coisa está quente por lá. Ataque a tiros em fila de boate deixa ao menos 10 feridos em Nova York. Esse caso aconteceu na última noite, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após homens atirarem contra uma fila do lado de fora de uma boate no bairro do Queens, em Nova York. 4 homens chegaram caminhando ao local, dispararam ao menos 30 vezes contra jovens e fugiram. Segundo a polícia de Nova York, eles correram até uma rua vizinha após o crime, embarcaram num carro, fugiram. Ainda não há informações aí sobre a identidade desses agressores. A gente sabe que pelo menos 6 mulheres e 4 homens com idades aí entre 16 e 19 anos foram feridos, foram levados a hospitais locais e não correm risco de morrer. A polícia, num primeiro momento, descartou que isso tenha sido um ataque terrorista, embora o motivo para esses disparos ainda seja desconhecido, assim como os autores são desconhecidos. E aí a gente precisa botar em perspectiva, porque a gente precisa lembrar o que aconteceu na noite de Ano Novo em Nova Orleans, onde um homem com uma caminhonete atropelou uma multidão, matou 15 pessoas, feriu mais de 30, depois trocou tiros, saiu atirando, trocou tiros com policiais e foi morto pela polícia. Esse homem foi identificado como um cidadão americano, o nome dele é Shamsuddin Jabbar, e ele é americano, é esse que você vê na sua tela. Ele é ex-militar, ele serviu no exército americano durante 13 anos, inclusive esteve em missões no Afeganistão. Ele, portanto, é americano e ex-combatente do exército americano. Foi ele que é o autor desse ato de Nova Orleans, onde 15 pessoas morreram. No carro onde ele estava, segundo o relato da polícia, foi encontrada uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico e também explosivos teriam sido encontrados no veículo. Além desse caso e do caso de Nova York, entre um e outro aconteceu uma explosão em Las Vegas de um carro da Tesla em frente a um hotel que pertence ao grupo econômico do presidente eleito Donald Trump. É curioso, por que citar tudo isso? Bom, foi em frente a um hotel do Trump, é um carro da Tesla, que é uma empresa do Elon Musk, que apoia, apoiou durante a campanha o Donald Trump e vai ter um cargo no governo Trump também. E esse carro explodiu, e explodiu de um modo não habitual para aqueles incêndios que às vezes acontecem com carros elétricos. Isso realmente foi uma explosão. O Elon Musk foi às redes sociais dizendo que esse tipo de explosão é provocado por uma bomba ou por uma carga enorme de fogos de artifício no porta-malas do carro. De qualquer forma, esse caso também está sendo investigado. O motorista do carro morreu e 7 pessoas se feriram. Um começo de ano muito complicado nos Estados Unidos, Sakamoto, às vésperas da posse de Donald Trump, que toma posse no próximo dia 20. O Inauguration Day é dia 20, né? É uma situação. Acho que eu primeiro queria focar um pouco, ô Diego, não no caso de Nova York, né? Até porque numa sociedade, eu não estou dizendo que a causa foi essa, a gente precisa entender quais foram os motivos, as razões desse tiroteio em Nova York, né? Só que, infelizmente, a gente vê, existe uma sociedade em que o acesso a armas é facilitado, é muito simples, e aí seja para terroristas internos e externos, seja para terroristas supremacistas brancos ou terroristas de países inimigos dos Estados Unidos, é muito mais simples, é super simplificado você conseguir. Então, vira e mexe, você vê um mass shooting, você vê um tiroteio numa escola, num show, em alguma coisa do gênero, né? Muitas vezes de alunos com problemas, ou de supremacistas, ou de qualquer coisa do gênero, né? Ou mesmo ataque terroristas, né? E a gente vê. Por quê? Porque comprar nos Estados Unidos uma arma é tão fácil quanto comprar pão. Estou exagerando, é claro, mas é muito, muito simples, né? Então, só que eu queria focar a questão do ataque, é claro.
a chegada do Trump no poder, né, e todo o discurso radicalizado, extremista do próprio Trump, é claro que ele, na verdade, incendeia os dele e incendeia os outros malucos, né? Maluco dos dois lados. Malucos e criminosos dos dois lados são incendiados por esse discurso. Esse é um problema. Quando você tem um governo extremista no poder, ele, na verdade, acaba incendiando dois lados, né? Dois lados que, numa situação normal, talvez estivessem mais tranquilo. Agora, a questão, eu que queria levantar é a questão dos mortos, 15 mortos em New Orleans, né? Lá, que é uma cidade turística, né? No sul dos Estados Unidos, né? Super importante. O Mardi Gras, o carnaval deles é super importante. E o que que aconteceu? O que que a gente viu, né? A gente viu um homem que matou 15, feriu dezenas, né? Em uma região e usou como arma o quê? Bala? Usou bomba? Não, usou uma caminhonete, né? E o criminoso foi morto, é investigado como terrorismo, né? Só que o atentado ele seguiu, ô Mauro, o modelo de atentado utilizando veículos, né, para atropelar a população em locais turísticos, o que provoca morte, o que provoca também pânico e medo com relação a esses locais. E aí a gente puxa, até tinha colocado numa coluna que eu fiz ontem. Nice, na França, foi um caso que foi dramático, né? Foram 86 mortos em 2016. Berlim, 2016, 12 mortos. Em Londres, teve 5 mortos em 2017, 8 mortos em março, depois em junho, mais 8 mortos, depois mais um morto no mesmo mês, né? Depois em Estocolmo, na Suécia, 4 mortos em abril de 2017. Barcelona, agosto de 2017, 15 mortos. Ah, mas também isso foi antigo, não. China, 35 mortos em novembro de 2024, né? Você teve, inclusive, pessoas, tipo, durante as marchas do Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd pela polícia nos Estados Unidos, teve mais de 60 ataques de veículos contra multidões que marchavam, que aí eram, ou seja, de supremacistas brancos contrários à multidão. Esse tipo de situação, ele não demanda preparação, não demanda produtos especiais, não demanda logística complexa, não demanda comando central. Não é necessário nem treinamento, é um carro, um dia cheio de gente e uma pessoa que foi bombardeada por propaganda extremista, transformando isso em eco em ação terrorista, né? Seja essa pessoa fundamentalista, supremacista branco interno, seja o supremacista branco nascido nos Estados Unidos, como que tudo indica, é o rapaz que dirigia a picape, que tinha sido inclusive do exército, mas que tinha um cunho religioso, fundamentalista também, né? Então, é pavor e paranoia criando um ambiente que a sensação de paz é impossível. Ou seja, se não tem pólvora, se não tem bomba, se não tem bala, se não tem avião, como aconteceu em 2001, usa o carro. Né? Então, o que que acontece? Isso traduz, Mauro, uma verdade extremamente incômoda para nossa sociedade. As formas como os governos vêm atuando, o enfrentamento a ataques terroristas de origem interna ou externa, não foi e não será efetivo. Pelo contrário, a inventividade humana encontra saídas. Então, não adianta você simplesmente proibir A, B, C, D, E, F, G, tais pessoas de entrar no país, etc. Tal coisa, não, porque no último limite vai ser na faca, vai ser no braço, vai ser no carro. Então, isso na verdade é incômodo porque a gente não quer lembrar de que ele pode morrer numa situação como essa, né? Mas o fato é que, para finalizar, nenhuma ação pirotécnica vai garantir segurança da população. De um lado, vai vencendo a propaganda ideológica violenta, erguida sobre muito ressentimento, e do outro, vai ganhando terreno aqueles que desejam que os seus estados façam o que for preciso para garantir segurança, inclusive tornando-se tão autoritários e tirânicos quanto aqueles que eles desejam combater. E a investigação desse tipo de crime, desse tipo de atentado, é muito importante para mergulhar nos motivos, para entender o que está levando essas pessoas a fazerem o que estão fazendo. Porque talvez aí a gente encontre um caminho de prevenção indo na motivação. Todo esse discurso, todo esse ódio, toda essa raiva que você mencionou, com certeza faz parte desse caldo todo. A gente vai fazer um rápido intervalo para quem está na TV a cabo e o UOL News volta já. Saber o motivo, saber o que está levando as pessoas, Sakamoto, é importante. Essas investigações são importantes porque não podem apontar pelo menos algum caminho de prevenção. E muita inteligência também, né? É preciso usar inteligência, monitoramento de redes sociais, saber se essas pessoas estão sendo recrutadas por outras ou se elas simplesmente estão tomando iniciativa com base num caldo, numa crise aí que estejam vivendo.
tudo isso precisa vir à tona. Tem desde a importância de atendimento psicológico em escolas, Exato. né, atendimento humanizado, passando por um trabalho muito forte para que políticos dentro dos países parem de fomentar ódio. A gente estava falando sobre o fomento de ódio de lideranças sociais, políticas, religiosas, econômicas. Parem de fomentar ódio, porque esse ódio é absorvido e vai ter um monte de gente que vai absorver, vai botar em prática. E até também em questões geopolíticas, né? A gente precisa, na verdade, tem muitos de ataques que se que se tornam, surgem, né? Que nascem exatamente de consequência de intervenções em outros países, né? Sob justificativa do quê? De segurança, não de petróleo, né? Então, tem muita coisa que aconteceu, que, tipo, diásporas internas, diásporas externas, ressentimento, que surgem a partir desse processo, né, de um país fazer uma intervenção indevida em outro país, né? Então, tem muita coisa que precisa ser resolvida se esses países querem ter paz de fato. Ontem a gente conversava com o professor Leonardo Trevisan aqui no All News um pouco sobre isso. Ele levantava essa questão desses lobos solitários e de como também eles podem ser aí, recrutados por organizações terroristas internacionais que têm essas motivações